Algumas pessoas se enganam de que a dívida não foi ele que fez, de que foi por causa de Y, de juro abusivo, porque o juro do meu carro é abusivo, porque o juro do meu CDC salário é abusivo. E aí a pessoa entra numa história que ela conta para ela, né, de que ela não é responsável. Então, por mais que tenham pessoas que se culpam, tem a galera também que fica assim, é porque no Brasil os bancos fazem o que querem com as pessoas. E aí a pessoa entra nesse discurso. Então, eu falo sempre, né, algo que eu internalizei para mim quando eu saí do HSBC, porque eu fiquei com ranço do banco, né, na época que eu devia para eles, é que assim, o HSBC, inclusive foi por isso que eu tomei a iniciativa de ir exigir uma coisa que eles tiraram de mim na época, que eu ganhava menos, tal, e foi assim que eu fiz esse acordo, porque eu falei assim, o HSBC é o banco que me criou, é muito orgulho de ter trabalhado lá, amava ter trabalhado lá, mas a primeira coisa que eu falei é assim, pera, eu não devo nada para o HSBC, eu trabalhei lá, eu dei minha melhor mão de obra, passei 6 anos da minha vida lá, e eles são tão culpados quanto eu, porque eles nunca deveriam ter me emprestado essa quantidade de dinheiro. Então, assim, por mais que eu não tive força para enfrentar o banco, mas só o fato de eu estar mais ciente de que eles eram tão responsáveis quanto eu pela minha dívida, que eu estava errada de estar devendo, mas eles também eram responsáveis porque eles me deram dinheiro, porque eles comprometeram mais de 30% do meu salário entre consignado e empréstimo. Então, quando eu parei de olhar o HSBC no céu e eu na terra, eles santos e eu culpada, e independente de trabalhar no banco ou não, o fato de eu trabalhar no banco confundia mais ainda a minha cabeça, mas assim, porque eu tinha uma dívida de gratidão com o HSBC, sabe? Eu tinha muito orgulho de trabalhar lá, minha saída de lá foi triste, eu lembro que eu sentia triste de sair de lá, né? Quando eu fui convidada para trabalhar no Santander. Mas no momento que eu parei de olhar o banco como a entidade maior e coloquei eles como tão responsáveis quanto eu na hora de negociar uma dívida, na hora de entender que eles também, às vezes, também emprestaram dinheiro. E aí eu falo assim, trocar culpa por responsabilidade, né? E trocar também o culpar o banco por autorresponsabilidade. Você e o banco são iguais nessa parada. A diferença é que o banco é infinitamente maior, vamos dizer assim, do que você, que é uma pessoa. Mas, quando a gente olha direitos e deveres, vocês estão iguais. É um contrato bilateral que a gente chama, né, lá nas legislações. Ele te emprestou sabendo que você, da sua situação financeira, quanto você ganhava, onde trabalhava. Então, o banco não é tão inocente assim, eu sempre falo, né? E também não é culpado. O banco faz o negócio dele lá, você faz o seu negócio lá, na hora que você precisa dele, você adora ter crédito, né? E a hora que ele enfia o juro lá alto em você, você conta a história de que o juro é abusivo. Então, quando você para com essas conversas, sabe? De, ai, porque o banco, ai, porque eu... enfim, e você simplesmente fala assim, ó, bora resolver. Chega de historinha, sabe? Então, essa postura que é parar de se enganar e parar de se culpar, então eu falei das duas coisas, tá dentro dessa primeira estratégia de soldado ferido não vai pra guerra. Soldado ferido fica deitado chorando, sendo tratado lá, cuidado por outra pessoa. Né? Então é importante você lembrar isso, ó, soldado ferido não vai pra guerra. Tá, muito legal, mas e aí, Dagi, na prática, como é que eu coloco isso na minha vida? Quando você vai começar essa jornada de sair das dívidas, você tem que saber que vai ser um processo. Eu sabia que eu falava assim, vai demorar 4 anos. Eu tinha na minha cabeça assim, vai demorar 4 anos com o salário que eu ganho. Quando meu salário dobrou, eu falei assim, agora vai. E nem foi tão assim, porque eu ainda tinha muita coisa que eu não sabia. Só que eu mirei num motivo. Então, essa é a pergunta que eu coloquei aqui. Qual que é o seu motivo para sair das dívidas? E Dagi, como assim, Dagi? O que você tem perdido por estar com dívida? O que você tem deixado de fazer? Quais coisas você tem não conseguido proporcionar para os seus filhos? Quais coisas você não tem conseguido proporcionar para você? Em qual situação você se sente encurralada por ter dívida? Né? O que você tem perdido por ter dívida? E eu sempre gosto de colocar isso, né? E da mesma forma, o que você vai ganhar ao sair das dívidas? Fecha o olho, sabe? Quando você for responder essas perguntas, escreve no seu papel aí e fecha o olho e imagina a sua vida sem dívida. Sem dívida grave, você ficando lá com o seu consignado, com o financiamento da sua casa, mas com juro baixo, o dinheiro sobrando. Imagina lá essa vida. Dagi, nossa, parece imaginar no deserto. Imagina, a gente não está fantasiando, a gente está imaginando. E aí entra 2 coisas que eu acho importante falar para vocês. Dagi,
Que papo bobo, Daj, motivacional, Daj, né? Na prática, minha conta tá negativa. Eu queria te contar uma coisa que vai doer eu te falar. A primeira é que você pode até não confessar agora, você pode ficar com raiva de mim por causa disso, né? Uma coisa que eu falo para os meus alunos é: vocês vão ficar com raiva de mim, depois vocês vão me amar. Que é assim, você pode não assumir agora, mas eu vou plantar isso na tua cabeça. Estar com dívidas hoje e não estar fazendo nada para resolver, nada efetivo, não tá se colocando no fogo para se forjar no fogo, de enfrentar, de aprender a negociar, de saber como ataca cada dívida do jeito certo, de fazer orçamento, ajustar aqui, ajustar ali, todo o processo que envolve, que não é um processo fácil, é um processo simples, fácil não. É confortável. A pose, gente, desculpa falar isso assim tão direto e objetivo. Eu tomo muito cuidado para não ser muito pá aqui nas minhas aulas, né? Mas para e pensa o quanto que é confortável você ficar na posezinha de nossa, minha vida, tão difícil. Acaba sendo uma posição confortável. E quem nunca ficou confortável numa situação ruim, que atire a primeira pedra. Eu sempre me dou como exemplo, sabe? Já teve situações de relacionamento que eu fiquei, e não só amoroso, tá? Relacionamento de amizade, que você fica tipo assim, não tá legal, mas eu vou ficando. E ainda tem mais um ponto. O banco gosta de quem deve, galera. O banco ama quem deve. Você é o maior patrocinador do banco. Você é a pessoa que faz o banco lucrar. Então o banco te ama. Experimenta começar a querer pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Vê se você vai ser amado. Vou falar pelos meus alunos. Meus alunos não são amados pelos bancos. Muito pelo contrário. Né? O meu aluno entra por uma porta, o gerente se esconde por outra. Por quê? O meu aluno, ele sabe que o meu aluno não vai mais comprar um produto ruim, que o meu aluno não vai mais fazer aquele empréstimo com seguro de vida enorme embutido para o gerente bater a meta. Desculpa, gerente, mas ele sabe que na vida real é assim. Então, assim, o banco fala assim, problema, bora logo resolver esse cabra aí, porque senão vai ficar enchendo meu saco, né? E é verdade. Então, assim, por mais que hoje você possa olhar para a tua situação e falar, pô, Daj, é claro que tá desconfortável, é claro que eu quero sair. Tem esse contraponto aí, de você precisar colocar no papel. Para mim, foi a minha sobrinha ter nascido, a Elis, que eu sempre mostro no meu Instagram, que é minha sobrinha mais velha. Eu não tinha dinheiro para minha irmã, eu vi a Liz 2 vezes em 1 ano. Então, assim, hoje eu tô aqui com meu sobrinho todo dia no colo. Falando isso, hoje eu não peguei o João Pedro no colo, que palhaçada, ele dormiu muito hoje. Mas, assim, tá ali todo dia, tô presente com elas. E isso, pra mim, todo mundo respondeu os meus stories falando, Daj, você é outra pessoa. Depois que você tá aí perto da sua família. Seu olho mudou, você tá com brilho no olho. E desde o momento que eu comecei a as minhas dívidas, o meu desejo era ter liberdade para morar perto da minha irmã, porque a minha irmã, ela muda muito de cidade, ela já morou em Natal, Belo Horizonte, agora tá mais sossegada aqui no Rio. Então, assim, isso era muito forte para mim. Eu não queria mais ficar no banco, a vida dentro do banco me incomodava. E todo o meu contexto da minha vida, eu falava, tá muito desconfortável. E eu me sentia acorrentada ao meu emprego, eu me sentia acorrentada àquela vida que eu tinha estruturado, aquele carro, aquela casa, porque eu estava presa. Então, para mim, cada foto que eu recebia da Elis, a minha sobrinha, quando ela crescer, vai ser muito bom mostrar isso aqui para ela, né? Hoje ela não tem dimensão disso, mas ela foi a minha força. Né? Eu falo assim, sempre falo, ela sempre foi a minha força, porque eu falava assim, é por ela, eu não quero que ela olhe e falava assim, que eu não tinha os meus filhos ainda, né? Não tenho ainda os meus filhos, mas você tem os seus. Então, assim, tem que ter alguma coisa que faça você olhar e falar, putz, eu preciso pegar esse boi pelo chifre e resolver. Vai ser difícil encarar essa guerra, talvez eu leve uns tiros no meio do caminho, mas eu preciso encarar, e eu preciso encarar até dar certo. Não tem a opção de eu perder essa guerra.